Olá! Vamos dar continuidade ao nosso estudo de simetria. E hoje nós vamos falar de simetria de rotação. Rotação, roda, certo? Então a simetria de rotação, ela existe quando uma imagem é girada em torno de um ponto por um determinado ângulo para formar a imagem final. Então ela vai rodando, obedecendo a um ângulo e vai formando essa imagem. Por exemplo, aqui, ó. Tá dizendo que essa pétala girou 30 graus e formou a outra. Girou 30 graus, então aqui o ângulo, ó. Aqui nós temos a medida do ângulo de 30 graus. E ela foi girando até formar a outra, que pode dar continuidade se quiser girar nos 360, ok? No caso aqui, eles pararam aqui no 180 e fizeram a repetição, 1, 2, 3, 4, 5 repetições da imagem. Essa outra aqui já é um giro de 360 graus, certo? E o que aconteceu com essa? Essa aqui, ela girou em torno do ângulo que foi feito aqui. Esse ângulo é o ângulo chamado ângulo central. E como que eu descubro esse ângulo central? Este ângulo central, gente, é descoberto através da quantidade de figuras que se repetiu. Vamos considerar aqui como sendo a primeira, tá? Vou colocar uma flechinha aqui e dizer que eu estou contando essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela se repetiu 8 vezes a imagem, correto? Então, qual é o ângulo que foi utilizado? Você vai pegar 360 graus e dividir por 8. E quando você faz essa divisão de 360 graus dividido por 8, você encontra 45 graus. Essa divisão, esse ângulo aqui, ó, ele é chamado de ângulo central, e ele é o ângulo que vai dar a nossa rotação, tá? Então aqui, ó, 45 graus é quantas figuras você vai desejar fazer. Então, essas figuras que estão aqui, nós podemos também perceber que elas não possuem só uma simetria de rotação, elas possuem também a simetria axial. E onde está a simetria axial? Observe, se eu fizer, aqui é o centro, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu vou ter eixos de simetria axial, porque eu estou repetindo as imagens. E aqui nessa, eu também tenho vários eixos, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho um horizontal, eu tenho aqui outro vertical, mas eu ainda tenho outros aqui. Por isso que eu posso dizer que elas são figuras além da simetria de rotação, a simetria axial, ok? Então, o que é uma simetria de rotação? É a simetria que gira em torno do ângulo central, sempre com o mesmo ângulo, tá? Até formar a figura toda. Nós vamos agora aprender a construir. Então, como construir polígonos regulares utilizando rotação? Gente, aqui eu coloquei um resumo, mais ou menos, dos passos para você construir qualquer polígono, tá? Os polígonos regulares podem ser construídos a partir da rotação de um triângulo isósceles. Então, sempre vai formar um triângulo, tá? Como? Determinar a medida do ângulo central, que é a mesma que é a rotação do triângulo. Como que você faz isso? Pega 360 graus e divide pelo número de lados do polígono que você quer fazer, tá? Se você quer fazer um quadrado, o que você vai fazer? Você vai dividir por 4, 360 por 4. Se você quer fazer um hexágono, você faz 360 dividido por 6. Se você quer fazer um octógono, que era o exemplo que tinha ali, divide por 8 e assim por diante. O lado do polígono será a base do triângulo isósceles. Lembrando que base, triângulo isósceles é aquele, perninhas iguais, pezinhos iguais. Então, o ângulo da base são 2 ângulos iguais. E o vértice é o ângulo central, tá? Então, aqui está dizendo que o lado do polígono será o triângulo isósceles. Calcular os ângulos da base, sendo que a soma dos ângulos internos do triângulo é igual a 180 graus. E os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Lembra? Ângulos iguais, né? Perninhas iguais, pezinhos iguais. Então, a medida de cada ângulo será 180 menos o ângulo central, dividido por 2.
Gente, acho melhor eu explicando aqui, que vocês vão entender melhor. Mas eu vou continuar, vou só ler a última parte aqui. Construir o triângulo isósceles ABO de base AB e vértice O, de modo que O seja o centro do polígono e também o ponto em torno do qual ocorrerá a rotação, até finalizar o polígono. Gente, eu sei que falar é mais complexo do que fazer. Então vamos lá? Mãos à obra. Eu gostaria que agora vocês me acompanhassem. Peguem o material necessário. O que vai ser o material necessário? Vocês vão precisar de régua e transferidor, tá bom? Para marcar os pontos. Então vamos lá. Construir um octógono regular com lados medindo 3 centímetros. Para facilitar, como o meu espaço é pequeno, já deixei marcado aqui os pontos. E aqui eu tenho 3 centímetros, observem, ó. 3 centímetros. Então aqui, octógono regular com lados medindo 3 centímetros. Isso aqui para mim, gente, vai ser a minha base, tá? A base do triângulo isósceles, mas ela é os lados do octógono. Vocês vão entender melhor agora. O que eu vou fazer? Primeira coisa, se eu quero construir um octógono, eu tenho que saber qual é o ângulo central. Lembra o que nós tínhamos feito antes? Então eu pego 360 graus para descobrir o ângulo central e divido por 8. Por quê? Octógono são 8 lados, tá? E eu descubro o ângulo central dividindo 360 pelo número de lados do polígono. Então 360 dividido por 8, que nós vimos na figura anterior, dava 45 graus, ok? Este é o meu ângulo central. O que eu faço com esse ângulo central? A partir dele, eu posso saber quais são os ângulos da base, porque isso aqui é a minha base. E a base é igual aos lados. Gente, eu vou fazer um desenho aqui rapidinho de um triângulo, só que eu vou pôr ele em outra posição, tá? Quando nós formos fazer o desenho, a gente vai usar ele, o vértice, como ângulo central, tá? Então aqui, faz de conta que é um triângulo isósceles, aqui é o vértice, que é o que eu quero descobrir aqui, e aqui é a base. Lembram? Perninhas seriam os lados iguais, pezinhos iguais. Lembram disso? Então, os ângulos que eu quero, ângulos da base, e aqui é o ângulo do vértice, que no meu caso é o nosso ângulo central de 45 graus. Então, o que nós queremos descobrir são os ângulos da base. Como que a gente vai fazer? Nós sabemos que a somatória dos ângulos internos é 180. Então, você faz 180 graus menos 45 graus. 180 menos 45 vai nos dar quanto? 180, calculem aí, menos 45 dá quanto? 135 graus, correto? Esse 135 é que você vai pegar aqui, ó, dividir por 2. Por que você vai dividir por 2? Porque os ângulos da base são iguais. Então você pega 135 graus e divide por 2. Essa divisão por 2 vai nos dar 67,5. Então, 67,5 graus. Nós vamos ter que trabalhar com o número com vírgula aqui, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai construir agora, esse ângulo aqui são os ângulos da base. É este, 67,5 graus, e esse, 67,5 graus. Vai ficar quebrado, mas a gente vai tentar fazer aqui, tá? Talvez não fique assim uma coisa perfeita, mas vai ficar. O que você vai fazer com ele? Gente, a nossa base, nós estamos colocando ela de cabeça para cima, tá? Por quê? Porque o ângulo central é que vai ser o nosso centro da figura, tá? E o ângulo central é o vértice. Então, o que você vai fazer? Vou fazer aqui com lápis, vou pegar o transferidor e vou posicionar aqui, ó. Então, aqui seria o meu lado AB, tá? A e B. E o vértice O. Primeiro eu vou fazer o ângulo central partindo de A. Então eu posiciono o centro do transferidor em A, lembrando que a linha do 180 tem que estar aqui, ó, sobre essa linha que seria a base. E eu vou contar agora para cá, ele tá abrindo, o A vai abrir para cá, certo? Eu vou contar 67. Então, ó, eu tô crescendo, tô abrindo aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67 e meio, gente, é meio
Aqui é meio delicada a coisa. Aqui eu marco e lembram que nós partimos de A. Então você já faz aqui, ó, o traçado, tá? Essa abertura aqui, ó, vem com ela, pode fazer grande mesmo, tá? Isso aqui, ó, aqui ela tem 67,5 graus. Essa medida aqui. Você faz a mesma coisa do outro lado, que é o B. Então você vai pegar agora e abrir para B. Não adianta eu colocar a volta para lá, né? Não é para lá que eu quero medir para cá. Então vira e você faz a mesma coisa agora com o B. Não esquece de alinhar essa linha aqui da base ao 180, tá? Tem que ficar aqui bem alinhadinho. Alinhou, você vai fazer a abertura, só que ele vai abrir para cá, certo, gente? Ó, ele vai fazer o desenho do triângulo aqui. Então você conta aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que tá coincidindo com o 120 aqui, tá? Mas eu vou contar aqui fora que tem as marcações. 67, tá entre os 60 e os 70. Então aqui seria o 65, 66, 67 e meio, entre o 7 e o 8. E aí o que eu faço? Eu pego e traço também aqui com o meu vértice B esse ângulo aqui, tá? E formo esse triângulo. Pode aumentar essa medida aqui, tá? Porque a gente vai usar ela depois. Aqui eu tenho também 67,5 graus. E este ângulo aqui é que é o de 45 graus. Vamos conferir, ver se ele fechou aqui 45 graus? Então, como que você faz para medir? Você põe a abertura, né, a meia circunferência aqui, coloca o centro aqui sobre um dos lados, no caso, eu estou fazendo inclinado, porque eu quero colocar aqui, e aqui eu vou verificar se o meu ângulo central está correto. Ó, o que aconteceu? Eu coloquei sobre o lado e ele está dando 40, que é essa abertura aqui, ó, tô medindo aqui, ó, gente, tá? Ó, essa abertura aqui, ó, certo? Então, este ângulo aqui tem quanto, ó? 45, porque ele está entre 40 e os 50, 45 graus. Então, está certo. Aqui é o ângulo central, 45 graus. O que você vai fazer agora? Agora você vai ter que traçar os outros. Então, para você traçar os outros, eu aconselho você fazer somas. 45 mais 45 dá 90. Ó. Como eu estou trabalhando com o transferidor de 180, eu sempre só até 180. Então, ó, 45 mais 45 dá 90. Mais 45, o próximo dá quanto? 135. Mais 45, o próximo é 180. Então, com o transferidor nessa posição aqui, ó, eu já consigo marcar o 90, o 135 e o 180. Vai somando de 45 em 45. Tá? Então, o que acontece? Aqui eu estou com o meu primeiro. Ó, cuida para estar bem a posição no centro aqui, ó. O centro no centro. Então, aqui é o 45, certo? O próximo é o 90. Então, faz uma marcação aqui, 90. 90 mais 45, nós já vimos que deu 135. Então, marca aqui, ó, entre 130 e 140, 135. E aqui, seria o 180. Então, já marca aqui. Ó, eu tô aproveitando, tá? Tô fazendo todas as marcações, que eu acho mais fácil. Agora, eu vou riscar elas. O que eu faço? Eu tenho que unir elas ao centro. Então, aqui, ó, sempre unindo ao centro. Faz elas grande mesmo, tá, gente? Unindo ao centro. Aqui é o 135, né? Unindo ao centro. E aqui, já tá até marcado o 180, ó, como casou direitinho aqui, ó. 180, tá? Aqui, beleza? Agora você vai girar o seu transferidor, porque você tem que fazer a volta toda. Então, você mantém o seu transferidor agora aqui e vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá, tá? 0 no 0, tudo bonitinho, ó. E agora você marca. Aqui seria o primeiro 45. Tem que estar bem no centro, senão não fecha. Ó, 45. Aí, 90. Aí, 135, que é entre o 140 e 130. 135. E aqui, ó, o 180. Até estou escrevendo por cima, mas não tem problema, tá? O que você vai fazer? Você vai agora unir, ó. Tá vendo que ele, inclusive, dá o reflexo da outra? Dá o reflexo da outra. Aqui também tem que ser o reflexo, se não der o reflexo é porque a gente está errando medida, tá? Lembra que é simetria. Então, aqui também o reflexo da outra.
Agora que você fez isso, o que você vai fazer? Eu tenho até uma dica para dizer para vocês. Não tem que dar os lados aqui sempre 3 centímetros, que é o que eu quero? Eu gosto, gente, daqui, ó, eu aproveito e eu meço quanto deu os lados do triângulo isósceles, que foi o primeiro que a gente fez. Então eu meço aqui, ó, de 0, aqui tá dando 4. Então eu já aproveito e venho aqui e meço os 4. Todos eles têm que ter 4, porque 4 não é um isósceles, então eu meço aqui 4, ó. Isso é uma maneira de eu saber se eu estou fazendo certo. Aqui também eu meço 4. Tá? 4 em todos eles, porque ele tem que dar a mesma distância, né? Aqui eu meço 4. Aqui eu meço 4. Opa, 4,5 tá tudo aqui. 4. Espero que eu não tenha marcado errado nenhum aí. 4. Depois eu vou conferir. E aqui, 4. Se eu não fizer certo, vai dar errado, né, gente? Óbvio, né? Então, vamos lá. 4. Tem que ter paciência. Vai fazendo aí também, que você vai entender. Faz pelo exemplo. Quando você tiver que fazer um outro diferente, você vai saber. Marcou 4. Deixa eu só conferir, ver se aqui eu marquei 4 certinho. 4. 4 e 4. Foi essas medidas aqui, ó, tá? Que eu tirei do lado aqui. Agora, quando você encostar a régua, você tem que ter 3 de base. Ou seja, nós vamos fazer essa parte aqui em todos eles. Tem que ter 8, né? É um octógono que nós estamos fazendo. Então, você pega do 0 até aqui, ó. E, ó, coincidiu direitinho. Por isso que eu gosto de fazer a medida do lado. Ó, certinho aqui, ó, onde tá marcando o 4. Aí você vem e 3. Agora aqui, você mede aqui, ó, 0 e o 3 tem que bater aqui. Então, se você tem a medida do lado, fica mais fácil, tá? Ó, 3 aqui tá dando certo também. E agora aqui, 3, não esquece que você vai marcar lá no 4, 3, opa, fecha um pouquinho, movimenta a régua, tá, gente? Porque ele vai dar uma pequena angulação aqui, que tem que ser respeitada. E aqui, ó, 3, ó, tá dando bem certinho. Espero que fique bonito o nosso octógono. E aqui, também no 4 que a gente marcou, tem que casar o 3 aqui. E aqui, tem que casar. Então, tudo depende do primeiro que você desenhou. Tá? Então, o primeiro tem que ser desenhado bem certinho. E agora aqui, você fecha com 3 e 4. Vocês viram que todos têm 3 e 4? Então, opa, aqui eu desci um pouquinho, viu? Tem que subir, ó, tá um pouquinho mais pra cima, assim, senão fica estranho. E eu não tenho borracha aqui, gente, eu vou ficar devendo apagar pra vocês, tá? Então, faz de conta aqui, ó, aqui um pouquinho mais pra cima. Aqui, pega esse aqui, 0 e aqui vai dar certinho. Vou riscar, vocês usam no apagar, por favor, tá? Aliás, eu tenho aqui, ó, borracha, na minha lapiseira. Pronto, apaguei aqui. Ficou mais bonitinho, certo? Olha como ele fica bem lindinho. Aí, o ideal agora é você fazer o quê? Você pegar e fechar a figura. Passa depois que você fez a lápis, aí você já pode garantir, mas eu faço com régua, hein? Não vai ter todo esse trabalho depois passar a mão livre, tá? E você fecha ele assim, tá? Eu acho interessante essa dica da medida dos lados, gente, porque ela facilita bastante. Você medir quanto deu cada lado. Tem alguns que vai dar número decimal, não tem problema. Mas, ó, ele fecha bonitinho. E lembrando que o que importa para nós, ó, quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ângulo central sempre foi de 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus, 45 graus e até formar a volta completa. Então, hoje nós aprendemos a desenhar polígonos a partir do ângulo central, certo? Usando rotação. Porque nós já tínhamos aprendido a desenhar, mas na circunferência, né? E agora aqui a gente não usou circunferência e olha, até que ficou legal, né? Então, é isso, gente. Bons estudos aí para vocês e façam as atividades. Beijo!